Olá, meu caro aluno. Aqui é o professor Wagner Bertolini, né? Você já deve saber que sou eu, não é? Já viu um monte de aula minha? Não preciso me apresentar de novo, mas, de repente, a sua primeira vista, seu primeiro vídeo, você fala, quem que é esse gambazão aí? Nós vamos ver um assunto bastante interessante sobre equilíbrios químicos e que envolve um raciocínio. Essa parte ela é bastante frequente em provas porque justamente a banca quer saber se você sabe o que é equilíbrio químico, se você tem um raciocínio apurado para ver o que acontece com ele. Então nessa parte de deslocamento de equilíbrio químico, nós chamamos isso aí de princípios de Le Chatelier. O nome já deve sugerir aí provavelmente, né? Henri Louis Le Chatelier. Cearense, né? Paraibano. Gaúcho, deve ter um nome desse aí, ou é francês, o que você acha? Provavelmente é um francês, não é? Ou belga, ou algo assim. Ele propôs um princípio que afirma o seguinte, eu vou ler para você o princípio e depois eu vou usar a linguagem simples, objetiva, que é o que nos interessa. Quando um sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, ele se deslocará no sentido de minimizar essa perturbação a fim de atingir novamente uma nova situação de equilíbrio químico. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos ter isso aqui, ó, fuga ante a ação. Dá para resumir assim? O equilíbrio ele vai fugir da ação que você fez externamente. Ele vai fugir. Ele vai tentar sentir o mínimo possível o efeito desta perturbação. Na linguagem popular, nós chamamos de analisar como é que esse equilíbrio vai se deslocar. Deslocamento. Então, eu digo o seguinte, que quando você faz uma perturbação, você vai favorecer ou a reação direta ou a reação inversa. Você vai favorecer uma delas. Tá legal? Vamos por partes. Nós vamos ver do que se trata, como é que você tem que pensar. Então vejam, nós temos um equilíbrio, A mais B dando C mais D. Não vou nem me preocupar muito com os coeficientes, nem nada, eu só quero que você analise agora uma forma mais macroscópica, mais geral. Então nós vamos fazer alguma modificação em uma das velocidades. Essas velocidades, uma delas vai ser modificada, o equilíbrio vai se deslocar. Quando ele se desloca, a concentração dos componentes desse equilíbrio vai ser modificada. Eu vou reforçar. Quando você faz uma ação, você vai favorecer uma das reações e isso vai levar a mudanças no valor numérico das concentrações. O único momento, eu já mencionei isso lá em equilíbrio químico, o único momento que você vai alterar o valor da constante é quando você alterar a temperatura. Só. Se você modificar a temperatura, você vai alterar o valor numérico da constante. Então, vamos ver como que funciona isso. Quando o equilíbrio é perturbado, você pode perturbá-lo fazendo as seguintes ações. Você vai adicionar, ou seja, colocar ou tirar reagente. Mas você também pode adicionar ou retirar produto. Não está aqui. Você pode até pensar assim, né? Reagente ou produto. Você pode modificar a pressão. Vou fazer uma anotaçãozinha aqui. Pode, se tiver gás e com diferença no número de mols. O número de mols.
Pode, tem que ter gás e tem que ter diferença no número de mols dos gases, tá? E alterar a temperatura. Quando você altera a temperatura, você vai alterar o valor da constante de equilíbrio. Tranquilo? Isso aqui é sagrado. Alterou a constante, a temperatura, altera o valor da constante. Guarde, é a única situação. Sabe o que ele vai falar aqui também para você na banca? Vai pedir para você na prova? Catalisador. O que eu já falei de catalisador? Não interfere, não desloca, não faz nada aqui, hein? Só faz o equilíbrio ser atingido mais rapidamente. Pessoal, eu vou dar um exemplo para você. Pense no seguinte, claro que é uma ideia babaca, assim como sempre eu sou babaca, né, com esses exemplos. Mas eu vou pegar aqui a minha cobaia chamada Emanuel. Eu vou considerar o seguinte, os reagentes e os produtos eu vou associar com a ideia de um supermercado. Posso? De uma loja. Emanuel, a loja reagente aumenta os seus preços. Você vai comprar com preço maior nas lojas reagentes ou você vai fugir desse aumento e vai para a loja produto? Você vai para a loja chamada produto que o preço está menor. Certo? Então é assim, ó. Equilíbrio de Le Chatelier. É bem tranquilo. Eu vou resumir, seja para reagente, seja para produto. Toda vez que você causar um aumento de um dos lados, o equilíbrio será deslocado para o lado contrário. Por que isso? Porque ele quer fugir desse aumento que você fez. Na verdade, eu vou mostrar depois aqui matematicamente o que seria isso. Então vejam, se eu aumentar, ó, se eu adicionar reagente, eu desloco para o lado de quem? Para o lado do produto. Mas e se eu adicionar aqui produto? Ó, eu vou adicionar produto. Vamos trabalhar com adição primeiro, tá? Se eu adicionar produto, aí o supermercado produto, Manuel, aumentou muito o preço. Você vai comprar no supermercado produto ou no supermercado reagente? Aí você vai lá, se desloca para o reagente, não é? Ficou clara a ideia, Manuel? Espero que fique claro para você, meu aluno. E se você retirar alguém? Se você retirar, você altera a concentração desse cara no equilíbrio. O equilíbrio vai buscar repor esse cara. Então, guarde assim. Toda vez que for uma adição, toda vez que você adiciona o sentido, né? Se desloca. Sentido não. O equilíbrio se desloca no sentido contrário. Sabe qual que é a ideia? Gastar quem você aumentou. Essa seria a ideia. Toda vez que você remove, a remoção desloca no sentido Então a ideia é repor quem foi retirado. Por isso, tudo isso que você está vendo aqui, ó, você pode trocar por essa ideia. Ou por essa. Para onde você põe? Que lado? Você pôs reagente? Desloca para o lado do produto. Você pôs produto, adicionou produto? Desloca para o lado do reagente. Você tirou o reagente? Desloca para repor o reagente. Você tirou o produto? Desloca no sentido de fazer mais produto. Tá? Eu quero mostrar o seguinte para você. O KC é produto
sobre reagente. Então, preste atenção. Em vermelho, eu vou fazer aqui uma mudança na cor. Uma mudançazinha na... Se eu aumento a quantidade de reagente, o que vai acontecer com essa divisão, o valor do Kc? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Mas eu mexi na temperatura? Não mexi na temperatura. Então, esse valor da constante pode sofrer essa variação? Não. Momentaneamente ele pode. Então, dê uma olhadinha que eu tenho um exemplo aqui para vocês. Ó. O equilíbrio, vamos pegar aqui um equilíbrio químico. Eu tenho a seguinte situação. H2 mais N2 dando NH3. Aqui é 2, aqui é 3. Aqui é 1. Certo? Qual foi minha ação? Qual foi a minha ação? Eu vou aumentar o H2. Vou aumentar a concentração dele. Olha como a análise gráfica é bem bacana. Tá vendo que aqui, ó, Manuel, a linha vinha sempre constante. Aqui também vinha constante. E aqui também vinha constante, certo? O equilíbrio permanece assim por quanto tempo? Indefinidamente. A não ser que eu modifique alguma condição. Aí, Manuel, olha o que eu faço. Nesse instante, esse cara não sobe de uma vez? Não sobe? Deixa eu pegar a canetinha amarela para não misturar com o vermelho que tem ali. Opa, laranja não. Então, nesse instante aqui, ó, o equilíbrio subiu de uma vez, não fez? Não foi isso? Isso foi minha ação. O que eu fiz? Aumentei H2. Se eu aumentei o H2, vamos fazer o Kc para esse cara? Ficaria assim, ó, NH3 ao quadrado, H2 ao cubo e N2. Qual a ação que eu fiz? Eu aumentei o H2. Quando eu aumento o H2, ó, ação, aumentar o H2. Tranquilo? Você concorda que isto leva a uma diminuição do Kc? Mas essa diminuição do Kc não pode de forma permanente. Então, o que o equilíbrio vai fazer? Ele vai se reajustar, Manuel. Como é que ele se reajusta? Ele tem que fazer o seguinte, ó. Você não aumentou o reagente? Quando você aumenta o reagente, ele vai se deslocar para o lado de quem? Para o lado contrário. Então, ele vai deslocar para o lado de quem? Se eu aumento esse cara aqui, ó, se eu aumento H2, ele se desloca para o lado contrário. Então, olha que bacana que é isso. Quando ele se desloca para o lado contrário, ele passa a favorecer a reação direta. Certo? Ele desloca para a direita. Contrário ao aumento do reagente. Aí passa um tempo, você vai gastar H2, você vai gastar N2 e você vai aumentar NH3. Ó que legal? Por que isso? Porque a reação direta foi favorecida. Mas quanto que vai aumentar? Quanto que vai diminuir dos dois? Pouco interessa. Essa análise é mais qualitativa do que quantitativa. Então preste atenção, ó. Vou pôr aqui um azul mais escuro. Olha aqui. Você fez a ação, essa foi a ação. E agora, olha a reação. Reação. Eu posso dizer que ele está consumindo N2, certo? Ele diminuiu a quantidade de N2.
Depois que você fez a ação aqui, ele diminuiu também, não diminuiu? Saiu desse patamar aqui e chegou nesse. Tudo bem que é mais alto do que era antes, ó. Tranquilo? E olha o que fez com o NH3. Olha a reação. Foi aumentar. Então observe que tem até mais um detalhe. Esta variação aqui, ó, essa amplitude aqui, ela corresponde a esse coeficiente 3. Ela corresponde ao coeficiente 3. Do N2, essa amplitude aqui corresponde a quanto? E aqui é 1. Bacana isso, sabe por quê? Isso aí você conseguiria... Então vem aqui comigo. Se ele te pedisse a equação balanceada, você até conseguiria a partir desse momento aí. Desde que ele te desse os valores, a escala bonitinho para você calcular. Tranquilo? Porque esse gasto é proporcional ao coeficiente. Então, o que eu quero que você saiba é o seguinte. Com esta situação final aqui, ó, após esta reação, o que eu vou chamar aqui de constante Kc do início, aqui o Kc intermediário, e aqui eu volto para o Kc inicial. Não é curioso você voltar para o mesmo valor? É curioso, né? Mas tem um detalhe. Você percebeu que aqui aumentou e aqui diminuiu. E quando você jogar nesta constante, na expressão de constante, as coisas se igualam quando você jogar aqui, ó, novamente. Então, esse intervalo de tempo aqui, ó, esse intervalo de tempo é o tempo decorrente para que o equilíbrio seja reestabelecido. Então, essa análise é muito bacana e eu espero que você tenha entendido. Eu não vou colocar gráfico para todas as análises, tá? Mas pelo menos uma vez na vida você tinha que ver um negócio assim com detalhes. Sabe o que ele poderia falar aqui, chamar aqui de Q intermediário? Você poderia chamar de Q do quociente lá do Qzão. Tá? O Qzão. É uma situação que não está em equilíbrio. Então, vou resumir aqui para vocês. Eu tô aí? Eu vou fazer um resuminho aqui para vocês. É assim. Aumentou aqui, desloca para o lado de cá. Aumentou aqui, produto, desloca para reagente. Tirou reagente, repõe reagente. Tirou produto, repõe produto. É isso. E ele, nas provas, ele não vai falar assim, vai repor o produto. Ele não vai repor. Esse é o raciocínio que você vai ter. Sabe como que ele pede assim? Nesse tópico, ele fala assim, o equilíbrio é deslocado para tal lado. O equilíbrio é deslocado no sentido de formar mais de tal substância. Ele não vai falar assim, vai deslocar porque tem que repor. Vai deslocar porque tem que consumir. Vai falar assim não, cara. Eu falei para você isso. Pressão. Primeira coisa, quando você altera a pressão de um sistema, presta atenção no que eu vou falar. Eu costumo falar o seguinte para o aluno. A variação da pressão desloca o equilíbrio químico? Olha, quando você muda a concentração de reagente ou produto, desloca. Quando você muda a temperatura, desloca. Quando você muda a pressão, pode deslocar. Pode. Como também pode não deslocar. Então, o que você acha? Se a pressão é um negócio que pode ou não pode, você acha que cai isso na prova? Certeza, né, que cai em prova. Quando fala de deslocamento por pressão, eu até destaco aqui, ó. Ela pode deslocar. Quando é que ela pode deslocar? Quando tiver gás, são duas exigências. Gás e com diferença de mol gasoso. Vamos ver isso. Olha esse equilíbrio aqui. Aqui é 1 e aqui é 2. Tem gás e tem gás. Antes da seta você tem 1 mol, depois da seta você tem 2 mols de gás. Emanuel, tem gás? Tem. Tem diferença de mol gasoso?
Tem. Aí a pressão vai deslocar. Vai deslocar, porque você obedeceu aos dois requisitos. E aí é só você lembrar daquela equaçãozinha no estudo de gases. Se você já viu gases, lembra disso aqui, ó. PV é constante. Ou você já deve ter visto assim, ó, P1V1 igual a P2V2. Então você tinha o seu equilíbrio numa dada pressão, num dado volume. Se você aumentar aqui, é a sua ação, vamos colocar assim, a ação. Eu aumentei a pressão, é a minha ação. Qual vai ser a reação? Qual vai ser a reação? Vou colocar em vermelho. Vou só colocar aqui, ó. Eles são inversamente proporcionais, né? Então, qual a reação? Desloca para o sentido de menor volume. Então, você pode usar esta ideia para você determinar qual o sentido de deslocamento. Aí você vai na sua equação e faz análise. Eu vou analisar aqui, ó. Se eu aumentar a pressão aqui nesse sistema, vou aumentar a pressão. Manuel, para onde eu tenho menos gás? Para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Então, se eu aumentar a pressão nesse sistema, eu vou deslocar para o lado de cá. Ficou claro? Agora, pessoal, eu posso fazer o oposto. A minha ação pode ser oposta. Por exemplo, qual vai ser a minha ação? Posso aumentar ou posso diminuir a pressão. Se eu diminuo a pressão, lembra que isso aqui tem um valor constante? O que você acha que vai acontecer com o volume, Emanuel? Eles são inversamente. O que vai acontecer com o volume? Vai aumentar para manter o valor constante, certo? Então, quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Quando eu diminuo a pressão, eu aumento o volume. O que significa aumentar o volume? Desloca no sentido de aumento. Não, aumento não, vou colocar assim. De maior volume. Por que isso, hein? Então agora eu quero que você olhe nos meus olhinhos. Porque é o seguinte, se você aumenta a pressão, além de pensar dessa maneira, da lei dos gases, eu poderia dar a seguinte ideia. O equilíbrio quer fugir desse aumento da pressão. Se ele quer fugir do aumento da pressão, eu pergunto a você, que sistema que sente mais o efeito da pressão? Onde tem muito gás, onde tem pouco gás? O que você acha, Manu? Onde tem mais gás, ele sente mais. Então, onde tem mais gás, ele sente mais o efeito. O que ele vai fazer? Deslocar para o sentido em que ele sinta menos. Então, ele vai caminhar para o lugar que tenha menos gás. Menos volume gasoso. Cai na mesma ideia. Essa aqui. Tranquilo? Então, gente, cuidado com essas análises. Se eu dissesse para você que nesse sistema eu diminuí a pressão, e eu pergunto assim, esse sistema será deslocado para que sentido? Se eu diminuo a pressão, posso pensar assim também, eu tenho que compensar aumentando o volume. Porque na verdade o que interessa é você responder a questão. Então diminuir a pressão, para compensar tem que aumentar o volume. Lembra lá de gás? Quando você diminui a pressão, ele se expande. Ele tende a se expandir. Quando você comprime, ele tende a diminuir o volume. Quando você aumenta a pressão. Então, nesse caso aqui, Manuel, desloca para a direita ou desloca para a esquerda? Se eu diminuo a pressão, eu vou para onde? Para a direita. Sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim? Diminui a pressão, desloca para a direita?
Não, não vai ser assim. A análise vai ser sempre assim. Aumentou a pressão, desloca para o lado de menor volume. Diminuiu a pressão, desloca para o lado de maior volume. Certo? E não quero que você fique assim, sempre para a direita, sempre para a esquerda. É justamente isso que a banca quer te ferrar. Porque ela quer saber se você sabe raciocinar, que cada situação é uma situação. Cada questão, né, você tem que fazer esta análise. E não é um negócio bitolado, para a direita, para a esquerda. Tá bom? Então é isso. O resumo, ó, tá aqui para você. Se você quiser, pode dar uma lidinha, para o vídeo com mais calma, eu já te expliquei isso aqui. Agora nós chegamos na nossa variável que é extremamente importante. Pense assim, ó, comigo. Se a reação que vai formar um produto, ela não tem um alto rendimento, eu posso interferir com a temperatura. Eu posso modificar a temperatura para aumentar o rendimento, por exemplo, do meu produto. É uma ideia. Eu posso também retirar o produto para a reação se deslocar? Posso, vou retirando aos poucos. Isso acontece na síntese, tá? Principalmente em escala industrial. Mas o que acontece é que a temperatura é provavelmente, pressão e temperatura, eu acredito, são os fatores que eles mais adoram. Principalmente porque a pressão nem sempre pode alterar. Mas a temperatura tem uma coisa, é isso aqui, ó. Altera o valor da constante. É a primeira coisa que você tem que saber. E como funciona? Eu explico isso de uma maneira que eu acho que é mais fácil para o aluno. Tá bom? Existem outras explicações teóricas? Existem. Mas eu explico assim para o aluno, ó. Se eu aumento a temperatura, a minha ação foi aumentar a temperatura. O equilíbrio, ele não queria que você aumentasse a temperatura, a sua ação foi essa. Então você está aumentando a temperatura, sabe o que ele vai fazer? Ele vai querer gastar parte desse calor que você está fornecendo. Vamos trocar na linguagem mais simples, Manuel? Eu vou lá, aumento a temperatura, o que ele faz? Tenta tirar a temperatura que eu aumentei. De que forma? Favorecendo a reação que consuma calor. Qual a reação que consome calor? É a chamada endotérmica. Lá na termoquímica você já deve ter visto isso. Então a endotérmica é a reação que vai gastar calor. Agora pense assim, Manuel. Hoje eu faço aqui um equilíbrio, estamos aqui em Brasília, 30 graus. Meu sistema está em equilíbrio a 30 graus, mas amanhã o tempo baixa muito. Quando o tempo baixa, o que acontece com a temperatura? Diminui. O meu equilíbrio ele não quer essa baixa, essa diminuição da temperatura. Então ele sentiu que ele foi resfriado. O que ele vai querer fazer? Aquecer. Se ele for resfriado, ele vai querer fugir do resfriamento. Então ele vai favorecer uma reação que libere calor. Qual é? A exotérmica. Tá legal? Essa é a ideia. Se você entendeu assim, ótimo, senão você pode procurar outras formas de entendimento. Mas não tem muito o que fugir. Por isso, eu digo que nesse aspecto aqui, temperatura, é importante que você saiba a termoquímica. Por quê? Você precisa analisar ΔH. Precisa analisar ΔH. Tranquilo? O que eu vou fazer é o seguinte. Antes de eu resolver as questões, vou dar uma paradinha aqui. Nós vamos fazer algumas questões para dar um treinozinho nessa criança aí. Tá bom? Você vai ver que é muito tranquilo. Exige muito raciocínio. Um abraço e até o próximo bloco.